Eu sou Rogério Pereira, sou editor do jornal literário Rascunho, jornal editado lá em Curitiba há 11 anos. O jornal nasceu em 8 de abril de 2000. Rascunho surgiu como um suplemento do Jornal do Estado, que é o Jornal da Cidade, um jornal de Curitiba. Nós tínhamos na época 8 páginas apenas e era um jornal mensal. O Rascunho tem uma história dentro do Jornal do Estado de 4 anos, então ele ficou como um encarte durante 4 anos, até 2004, quando se tornou um jornal independente. A partir dessa fase, desses 4 anos, o jornal passa a ter 32 páginas e ser um jornal completamente independente, tendo uma circulação nacional já, não apenas em Curitiba, mas em todo o Brasil, através de assinaturas, de cortesias. E o jornal sempre foi voltado muito para a literatura. É um jornal essencialmente literário. Nós publicamos resenhas, publicamos entrevistas, publicamos crítica literária. Temos colaboradores em todas as partes do Brasil. Hoje são em torno de 50 pessoas trabalhando por edição em todas as partes do país, em algumas pessoas fora do Brasil. Temos uma circulação de 13 mil exemplares hoje, chegamos aos 11 anos com 13 mil exemplares, dos quais 7 mil são assinaturas voltadas para o Ministério da Cultura, para distribuição também em todos os estados brasileiros. Temos um acordo com o Itamaraty para distribuição em todas as embaixadas do Brasil no mundo. Então hoje é um jornal que percorre o Brasil todo, com colaboradores expressivos, com pessoas como José Castelo, como Afonso Romano de Santana, Luiz Rufato, entre outros, que colaboram, que emprestam o seu talento para o jornal. O jornal continua sendo realizado em Curitiba, sendo editado em Curitiba, e de Curitiba ele circula para todos os estados brasileiros. E aí nós fechamos um pouco dessa história com um dos produtos que eu tinha muita vontade de fazer, sempre tive muita vontade, que é realizar um livro de entrevistas. E por que um livro de entrevistas é importante para a história do jornal? Porque o jornal sempre se pautou, dentro dessa natureza eminentemente literária, fazer grandes entrevistas, ou seja, trazer o escritor para próximo do leitor, e uma maneira de trazer esse escritor para próximo do nosso leitor. As entrevistas cumprem muito esse papel, de desacralizar um pouco a figura do escritor, mostrar quem é essa figura, o que ele pensa, o que ele fala, como ele produz essa literatura, de que maneira ele pensa a literatura brasileira contemporânea. Nós temos, por exemplo, na edição número 0, de 8 de abril de 2000, uma longa entrevista com Fernando Monteiro, que consta do livro das melhores entrevistas do Rascunho, que foi editado pela Arquipélago de Porto Alegre, com a organização do Luiz Henrique Pelanda, que é jornalista e subeditor do Rascunho. Então nós já iniciamos o Rascunho com a ideia de ter grandes entrevistas, ser um palco amplo para discussões, E nada melhor do que ter esse palco ser composto pelo autor falando. E o autor falando são essas entrevistas longas, normalmente de 2 a 3 páginas. Nós abrimos o Rascunho com essa entrevista do Fernando, que consta do livro das melhores entrevistas do jornal agora. E aí nós temos entrevistas antológicas, porque durante esses 11 anos foram quase 200 entrevistas. Nós temos a entrevista do João Baldo Ribeiro, que é uma das melhores entrevistas, não por eu ter feito a entrevista, mas pelo entrevistado, por aquilo que ele tinha a dizer. Também consta do livro da Arquipélago, das melhores entrevistas do jornal. E o importante do livro, eu acho que o importante para quem vai de encontro ao livro das melhores entrevistas, é encontrar um amplo aspecto. Os maiores aspectos da literatura brasileira nesses últimos 10, 11 anos estão esses aspectos da literatura, o que os escritores pensavam, o que os escritores contemporâneos achavam da literatura, como eles produziam essa obra. A essência disso está nesse livro. Então, para quem quer conhecer a literatura brasileira dos grandes autores, porque agora nesse livro tem uma seleção que o Luiz fez com algumas das melhores, porque a gente já prevê outros volumes com as melhores entrevistas do jornal, porque são muitas entrevistas. E entre tantas, muitas são realmente significativas. Então você vai de encontro, o leitor vai de encontro ao que pensam esses autores, como eles produziam, de que maneira eles produziam e como era feita a literatura. Então você traça um mapa da literatura nesse período que o Rascunho está fazendo. Então é um livro para o seu tempo, que é um livro extremamente importante para quem estuda literatura, para quem gosta de literatura, para quem de alguma maneira deseja entrar no mundo da literatura brasileira. Então é isso, acho que é um livro extremamente importante. Um livro que marca uma época do jornal e também marca uma época na literatura brasileira. Então esse livro eu tenho certeza que daqui a 50, 100 anos, se alguém quiser conhecer um pouco de qual era o panorama literário no início dos anos 2000 no Brasil, a referência a esse livro ela é fundamental e ela é imprescindível. Por quê? Porque traz o pensamento vivo do escritor
está fazendo a literatura nesse momento, no período do ano de 2000 ao ano de 2010.